Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e nesse especial eu vou fazer a pergunta: quem construiu as pirâmides do Egito? Solta a vinheta, Ana! Assombrados, há um tempo atrás, lá no início do canal, eu fiz um especial chamado As Pirâmides de Gizé. Foi meu primeiro especial assim que passou de 20 minutos, aliás eu tinha gravado quase 35. E eu cortei pra 20 porque eu imaginei, ninguém vai assistir 20 minutos, imagina 30. E aí muita gente falou: Matheus, você é louco da cabeça, porque você fez isso, ficou muito legal. E eu perdi muita informação naquele especial que eu precisei descartar. Então hoje, um ano e meio depois, eu tava assistindo essa semana aí no canal H2 lá do History e passou o Josh Bernstein, o especial lá, o documentário dele, Quem Construiu as Pirâmides. Aí eu assisti, achei legal, falei, cara, eu tenho muita coisa legal sobre isso. E resolvi fazer um especial sobre o assunto, porque é bem interessante. Algumas pessoas dizem que quem construiu as pirâmides foram os atlantes, outros os próprios egípcios, o povo egípcio, e outros que foi o povo egípcio, só que com instruções e auxílio dos extraterrestres. Eu não quero descartar a engenhosidade humana, porque acredito que temos a habilidade de fazer essas coisas, mas durante um maior período de tempo. Mas o conhecimento para construir alguns desses monumentos deve ter havido algum tipo de intervenção, algum tipo de conhecimento dado ao homem da antiguidade para seguir essas instruções. Eles não podem ter chegado nisso sozinhos. Então, nesse especial, eu vou falar essas três hipóteses, mas antes eu tenho que começar falando, né, das pirâmides do Planalto de Gizé e um pouco da Grande Pirâmide, que é a pirâmide mais fodástica do mundo, a pirâmide que é chamada de a Grande Pirâmide. Então vamos começar da onde? Do início. Vamos falar das pirâmides do Planalto de Gizé. Vamos começar falando das pirâmides de Gizé, porque justamente as três grandes pirâmides desse planalto, que está localizado ali na periferia da cidade do Cairo, uma metrópole com 20 milhões de habitantes, que está quase sufocando as pirâmides ali, que as pessoas debatem mais sobre quem construiu. As pessoas, elas ficam perguntando, será que foram os egípcios mesmo? Então essas pirâmides, o que elas têm de especial? São pirâmides majestosas, né? São as mais famosas do mundo. Muita gente sonha aí conhecer essas três pirâmides, inclusive eu e a Ana, nós vamos fazer ainda um vídeo para vocês com a gente lá no Egito falando das pirâmides. Então aqui eu vou resumir para vocês um apanhadão geral sobre as pirâmides ali do Planalto de Gizé. Nós temos as três maiores, né, que é a de Miquerinos, a de Khafre e a de Khufu ou Quéops, ou a Grande Pirâmide. Além disso, nós temos um cemitério, uma vila de operários, algumas outras pirâmides menores. Temos uma escultura maciça, como eu poderia esquecer disso, conhecida como a Grande Esfinge, né? Tem complexo industrial, uma vila operária, é um lugar bem grande mesmo. E vamos aqui falar um pouco melhor sobre cada uma das três maiores pirâmides que tem ali. A de Miquerinos, vamos começar com a de Miquerinos, que ela está fechada atualmente para visitação em público, tá? Ela, no início, quando foi construída, ela tinha 66 metros de altura e ocupava uma área de mais ou menos 11 mil metros quadrados. Hoje, com o passar do tempo, né, mais de 4 mil anos, o seu tamanho reduziu um pouco, ela está com um pouco mais de 62 metros. O faraó Miquerinos, né, que foi quem ordenou a construção dessa pirâmide, assombrados, ele viveu por pouco tempo. Por esse motivo, eles não conseguiram concluir a pirâmide conforme foi especificada. Então eles usaram material ali de baixa qualidade e não revestiram ela até o teto. Só a 16ª fileira de pedra está revestida. A outra pirâmide famosa ali é a pirâmide de Khafre, o terceiro filho do faraó Quéops. Ela é quase tão grande quanto a Grande Pirâmide, tá? Se você olhar até você vai achar que ela é maior, mas isso se dá devido ao solo. O solo onde ela foi construída é um pouco mais alto que a Grande Pirâmide e ela é frequentemente confundida como sendo a Grande Pirâmide, mas não é, tá? Para você saber identificar certinho qual que é essa daí, qual que é a grande, essa de Khafre aí, ela tem um invólucro, ela tem o bico, pronto. O pico da pirâmide ali envolvido ainda com o invólucro de calcário branco original. Enquanto a Grande Pirâmide não tem isso daí. Outra coisa, quando você tira uma foto da frente da esfinge, é essa pirâmide aí do Khafre que aparece atrás. Ela tem 143 metros de altura nos dias de hoje. E o faraó Khafre era filho do faraó Quéops, que nem eu falei, o terceiro filho. E ele reinou entre 2520 e 2494 a.C. É lógico que temos ali a Grande Pirâmide, a majestal pirâmide, a Grande Pirâmide de Khufu, ou também conhecida pelo seu nome grego, Quéops, ou simplesmente como a Grande Pirâmide ali de Gizé.
Ela é a única das 7 maravilhas do mundo que ainda estão de pé, tá? Todas as outras já foram destruídas. E a Grande Pirâmide está lá firme e forte. E continua fazendo as pessoas ficarem de queixo caído com ela. O Planalto de Gizé, Egito. Aqui, no deserto, na região do Cairo, encontra-se a Grande Pirâmide de Khufu. 4.500 anos atrás, ela era a mais alta e mais impressionante estrutura da Terra feita pelo homem. Sua altura original era de 146 metros, mas atualmente ela está com 137, pois falta parte do seu topo. Você vê pelas fotos aí, pelas filmagens, que a Grande Pirâmide não tem o topo da pirâmide, aquele biquinho. E quem assiste aqui o canal vê que eu falei há um tempo atrás, há muito tempo, acho que um ano atrás, a tese de um espanhol, tese de doutorado dele, que falava que em cima da pirâmide existia um grande círculo, uma esfera assim de metal, como você está vendo nas imagens aí. Então isso explicaria a falta do topo dela. Com 146 metros de altura, quando ela tinha essa bolota, ela foi, durante 4.000 anos, a estrutura mais alta existente no nosso planeta Terra, durante 4.000 anos. Hoje os edifícios ficam 10, 20, 30 anos sendo mais altos, sempre vai surgindo mais alto. Olha como ela foi imponente. Os arqueólogos usaram a datação por carbono e chegaram a um período muito mais tardio, o reinado do faraó Khufu, em torno de 2550 a.C. Claro que existe muita divergência, muita especulação sobre como ela foi construída, só que ele se baseia aqui no historiador Heródoto, que diz que ela levou 20 anos para ser construída e usou mais ou menos a massa de 100.000 homens. E nós vamos falar muito, mas muito dela ao longo da postagem, tá? Só foi uma introdução das 3 principais pirâmides aí da planície de Gizé. A Grande Pirâmide é o lugar mais maravilhoso da Terra. E quando você fica em frente a ela, você é confrontado com o grande mistério de todos os tempos. Quem construiu esse lugar? Como ele pode ter sido construído? Por que ainda está inteiro? E então, quando você entra nela, você tem a sensação de que está nas mãos de uma inteligência extraordinária. Estrutura interna das pirâmides de Gizé. É aqui que a Grande Pirâmide começa a se sobressair e mostrar porque ela é chamada de a Grande Pirâmide. A estrutura interna dela. Olha essa imagem na sua tela. Você está vendo a estrutura interna das 2 outras pirâmides, a de Miquerinos e a de Khafre. Você pode observar que a câmara do rei, a tumba do rei, está bem abaixo, né, do pico, mas ali praticamente no subsolo. No caso da de Khafre e no subsolo na de Miquerinos. E que existem entradas para você chegar até a tumba do rei, né? Você precisa de uma entrada, afinal você fez. E essas entradas se dão ali bem no início ali da base da pirâmide, no caso. E no caso da de Khafre, uma entrada também por fora da pirâmide. Um rapaz que colocou um vídeo bem legal dele entrando aqui na pirâmide de Khafre para visitar por dentro. É muito legal esse vídeo, dá para você ter uma ideia de como era. Agora eu vou mostrar para vocês como que é o esquema da pirâmide de Quéops, ou de Khufu. Olha isso, assombrados. Olha a completa diferença. Existe toda uma estrutura interna. Nessa imagem que eu estou colocando, você pode ver que existem determinados números e a legenda está do lado, como por exemplo, o número 1 indica a entrada original, que está hoje bloqueada. Onde está o número 2 é o acesso atual hoje para o interior da pirâmide, foi construída pelo Al-Mamun. Que ele não conseguindo achar a entrada da pirâmide, o que ele fez? Ele pegou do 1001 Noites, tá? Esse cara aqui mesmo, para quem leu aí as histórias do 1001 Noites. Ele falou, vamos dinamitar tudo, e meteu dinamite na Grande Pirâmide para tentar chegar no seu interior, ver o que tinha dentro. E deu certo até, porque ele conseguiu chegar lá, né, no interior. Essa é a entrada original? Não, esta entrada foi aberta no século IX d.C., quando Mamun, das 1001 Noites, chegou com seus soldados. Eles tentaram entrar na pirâmide, mas não encontraram a entrada principal. Então, eles abriram esta entrada. Entraram como nós agora. E outras numerações, que nem eu tô mostrando aqui pra vocês, vocês podem ver aqui, ó. O 5, que é esse que tá no subsolo. O que é o 5? A câmara subterrânea. O 10, o que é o 10? É a câmara do rei e canais de ventilação. Nós vamos falar muito dos canais de ventilação e da Câmara do Rei ainda, tá? Aguarde. E tem muito mais coisas, tem a grande galeria, tem a Câmara da Rainha, essas coisas.
Tô deixando agora para você ver aqui, ó, a comparação dessa pirâmide, né, a grande pirâmide, o esquema interno dela, e as outras duas pirâmides, como são completamente diferentes. Aliás, como a grande pirâmide é completamente todas as outras pirâmides do Egito, a sua estrutura interna. Todas as outras pirâmides do Egito seguem o padrão da de Miquerinos e de Kefren, com o túmulo embaixo da pirâmide e uma entrada bem na base ali de onde foi construída a pirâmide. Então isso indica que os egípcios ali, eles eram bons escavando, depois eles vinham e cobria tudo com uma pirâmide. Então é só isso que diferencia a grande pirâmide, faz ela ser chamada de a grande pirâmide. Eu vou falar aqui algumas das características dela que vão fazer seu queixo cair, e são essas características mais essa estrutura interna que faz as pessoas se perguntarem quem realmente construiu essas pirâmides. O certo é que o projeto final da pirâmide de Kéops pelos engenheiros colocou sua câmara mortuária bem no centro da estrutura. E para protegê-la, inventaram o sistema de segurança mais eficiente da época. A Grande Pirâmide foi construída, segundo os arqueólogos, em 2500 a.C. e foram usados 2,5 milhões de blocos de calcário nesta pirâmide, sendo que a média de peso de cada bloco é de 2,5 toneladas. Alguns blocos pesavam muito mais que isso, tá? A sua base é um quadrado perfeito de 229 metros e seu ângulo de inclinação é 54 graus e 54 minutos. É uma estrutura que tem 146 metros de altura e que cobre 13 acres. Existem 2,5 milhões de blocos de pedra. Os mais pesados pesam 70 toneladas. Eles extraíram milhares de toneladas de granito a 800 quilômetros de distância. É uma estrutura impressionante. Para mim, a coisa mais intrigante desse projeto é a sua escala. Se você quer construir uma tumba, tudo bem, mas por que fazê-la com 146 metros de altura e por que usar 2,5 milhões de blocos de pedra com uma massa total de 6 milhões de toneladas? A Grande Pirâmide também mostra que os egípcios provavelmente conheciam o número Pi. Ah, Matheus, o que é o número Pi? Aquele que é 3,14, 15, 92, alguma coisa. O Pi é uma proporção numérica que tem origem na relação entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. A relação entre sua altura, o tamanho de sua base e o ângulo de inclinação de seus lados indicam que conheciam o número Pi. A relação exata entre o raio de um círculo e sua circunferência. Um conhecimento que supõe-se tenha sido descoberto por Pitágoras, muito tempo depois. E lá na Grande Pirâmide, se você realizar isso, vai dar o pico até a 15ª casa decimal. Ok, isso é virtualmente impossível de acontecer ao acaso. Então eles sabiam o que estavam fazendo. Mais uma coisa incrível que só a Grande Pirâmide nos proporciona. Ela tem 8 lados, e isso só é possível de ser visto a determinada altura e nos equinócios de primavera e de outono. 8 lados, como é que os caras pensaram nisso? É incrível! Egito, 1940. Enquanto voava sobre o planalto de Gizé, um piloto da Força Aérea Britânica fotografou uma das características mais incríveis da Grande Pirâmide. A estrutura, na verdade, tem 8 lados ao invés de 4. Esse confuso fenômeno só é perceptível em certa altitude no início e fim dos equinócios de primavera e outono, quando o Sol forma sombras na pirâmide que revelam sua construção de 8 lados ligeiramente côncava. Mais uma coisa incrível da pirâmide, ela está localizada no centro exato da massa do planeta Terra. Ela está no exato cruzamento do meridiano terrestre 31 graus a leste de Greenwich e o paralelo de 30 graus ao norte do Equador, que são as linhas que passam pela maior parte da superfície terrestre do globo. Como que o cara sabia disso, assombrados? Como que ele pensou? Bem, se eu dividir a Terra em quadrantes, ela vai dar exatamente aqui como sendo o centro aqui exato da superfície terrestre do planeta. Então vamos construir uma pirâmide aqui. É de cair o queixo, mano. De acordo com estudiosos, a Grande Pirâmide foi construída no que é considerado como o centro de toda a massa terrestre da Terra. A enorme estrutura está quase perfeitamente alinhada com o norte magnético. Outra coisa, lá na Câmara do Rei existe um belo sarcófago de granito negro e ele está orientado segundo aí os pontos cardeais e ele é maior do que a porta de entrada.
Ou seja, ele deve ter que ter sido colocado lá durante a construção e não depois. Não que eles fizeram tudo, deixaram o buraco e resolveram enfiar o sarcófago. Não, durante a construção eles tiveram que colocar aquele enorme, magnífico sarcófago ali na Câmara do Rei. Quando a pirâmide foi construída, a antecâmara era bloqueada por 3 enormes portas levadiças de granito, que eram derrubadas para proteger o tesouro da pirâmide. A câmara mortuária principal, a Câmara do Rei. As portas levadiças já não existem mais, e simplesmente nos agachando, Zahri e eu conseguimos entrar na Câmara do Rei. Josh, esta é, na verdade, a terceira câmara mortuária na pirâmide. Ela é toda feita de granito. Essa sala foi toda esculpida? Cada bloco tem cerca de 16 toneladas. Dá pra imaginar como era trazer isso pra cá? Do nível do solo até aqui. Olhem, vem aqui, vem. Olhem a junção, tudo perfeitamente cortado. Uma coisa é certa, quem construiu essa pirâmide tinha muita habilidade. Então, como você pode perceber, diante das características que eu falei, a Grande Pirâmide ela é majestosa. Tá no centro aí da massa do mundo, ângulos perfeitos. Se você dividir a massa pela altura, pelo perímetro, não sei o que, vai dar o pi. Milhões e milhões de blocos de pedra calcária empilhados precisamente, fazendo ela da estrutura a única das 7 maravilhas do mundo que ainda resistem. Uma complexa engenharia interna, ela não é simplesmente um punhado de blocos em cima do outro. Tem uma complexa ali rede de câmara de rainha, câmara do rei, câmara de ventilação, entrada, saída de ar, câmara embaixo da terra, bem diferente das outras pirâmides. Então tudo isso faz as pessoas se perguntarem aí quem construiu essa pirâmide e as outras ali do complexo de Gizé. Os arqueólogos nos respondem essa pergunta dizendo que foram os egípcios que construíram e que essas pirâmides são túmulos para os seus faraós. Os faraós mandavam construir esses túmulos em cima para prevenir saques, essas coisas. Mas é meio estranho porque você faz um túmulo para ficar bem protegido, né? Porque você coloca todas as suas riquezas, tudo que você queria levar para o além-vida, né? O egípcio acreditava que existia uma vida após a morte. E aí você faz uma pirâmide toda revestida em calcário branco, que quando refletia a luz do sol, podia ser vista a quilômetros de distância, ia ser fácil pro ladrão, né? Falar, ali deve ter um monte de tesouro, né? Mas é o que os arqueólogos dizem, que as pirâmides foram construídas pelos egípcios, exatamente como eles não sabem, porque os egípcios não deixaram escrito isso, e eu não vou entrar aqui como que eles ergueram as pirâmides, tá? Não é o objetivo desse vídeo. Os arqueólogos dizem que os faraós egípcios usaram milhares de trabalhadores ao longo de várias décadas para construir estes monumentos como mausoléus gigantes em torno de 2550 a.C. Mas nem todos concordam. Há alguns que afirmam que elas são muito mais antigas e que os faraós não foram os únicos que as construíram. Então muita gente discorda disso e fala que não, isso está errado e propõe algumas perguntas para tentar argumentar contra essa afirmação dos arqueólogos. Uma dessas perguntas é que nunca encontraram um corpo dentro da Grande Pirâmide. Apesar de ter lá a chamada Câmara do Rei, Câmara da Rainha, nunca foi encontrado um corpo ali de um faraó, nada disso dentro da Grande Pirâmide. Tem um sarcófago lá, que nem eu falei, que é maior do que a porta de entrada, mas nunca acharam um corpo. Será que ele foi roubado? Provavelmente não. Nos anos 50 encontraram aí pirâmides que estavam lacradas, seladas, né? E tinham tumbas, mas também não tinham corpos. É dito que a Grande Pirâmide era um túmulo para o faraó. Mas nunca foi encontrado um corpo dentro da Grande Pirâmide. Uma outra indagação feita pelas pessoas que não concordam muito com essa teoria é que parece que os egípcios tentaram copiar a Grande Pirâmide. Só que eles não tiveram êxito em fazer a estrutura interna, por isso que as câmaras mortuárias, né, dos reis ali ficavam embaixo dela no subterrâneo. Só a Grande Pirâmide que tem aquela engenharia interna dela. Mais uma pergunta desconcertante. Os egípcios eram muito exibidos, assombrados. Não podia ver um pedacinho de bloco que eles iam lá, pintavam ou entalhavam hieróglifos contando alguma história, a história de como eles conquistaram aquele local, como foi erguida, a história do faraó, alguma lenda. Mas, inexplicavelmente, nas 3 pirâmides aí de Gizé, e especialmente na Grande Pirâmide, né, que tem muita estrutura interna, não existe nada. Está tudo sem escrito, sem entalhe, sem nada. Por quê? Por que a maior obra da engenharia egípcia para eles, né, que foi a Grande Pirâmide,
Não tem uma coisa falando que foram eles que fez, ou quem fez, quem foi o engenheiro que fez. Não tem, não sabe. Por que eles fizeram isso? Não registraram nada disso. Sendo que em todos os outros monumentos que eles já, obeliscos e tudo, é repleto de entalhes de hieróglifos ou pinturas magníficas. E existem muitas outras perguntas, tá? Eu só estou falando algumas das principais aqui para não alongar esse vídeo novamente muito. E aí as pessoas começaram a criar algumas teorias alternativas sobre quem construiu as pirâmides ali, principalmente as pirâmides de Gizé e principalmente a Grande Pirâmide. E existe uma corrente que diz que foram os Atlantes, uma corrente que diz que foram o povo egípcio, mas com instruções e até tecnologia deixadas pelos extraterrestres, e a corrente que diz que foi sim um legado do povo egípcio, que foram os próprios egípcios que construíram a pirâmide. Os arqueólogos atuais teorizam que a Grande Pirâmide foi construída em algum momento por volta de 2500 a.C. para ser a câmara fúnebre do faraó Khufu. Mas essa teoria ainda precisa ser provada, e o debate entre vários pesquisadores sobre quem ou quais propósitos da construção da estrutura ainda continuam. Os Atlantes teriam construído as pirâmides de Gizé? Para uma corrente de pesquisadores, sim. Para eles, as pirâmides ali foram erguidas durante um período que variou de 12.000 a 10.500 anos antes de Cristo. Foi situada aí nesse período a construção delas. E tudo aí acabou se baseando no Edgar Cayce, aquele homem americano do início do século aí, final do século XIX, início do XX, que tinha visões, e ele viu os Atlantes. Foi ele até que retomou o gosto pelos Atlantes, né? E ele falou que os Atlantes que tinham construído aquela pirâmide e tudo mais. Atlântida, né, pra quem não sabe nada, a história conta aí que foi uma próspera civilização muito avançada, mas que lá por volta de 12.000 a.C., sofreu com terremotos, essas coisas, e a civilização submergiu em algum lugar do oceano. Então existe até muitos locais onde pode estar a Atlântida, tá? Tem um especial que eu já falei sobre a Atlântida. Vou deixar aí pra você assistir depois na descrição ou procura no canal aí que você acha. E eles eram muito sábios e avançados, então alguns desses Atlantes, quando viram que o reino onde eles viviam ali, o continente Atlante, ia afundar, montaram num barquinho e caíram lá onde é o Egito hoje. E aí eles, com os conhecimentos, eles levaram livros, várias coisas, eles construíram essas pirâmides aí no período de 12 a 10.500 anos antes de Cristo. John insiste que as origens das pirâmides datam de mais de 12.000 a 10.500 antes de Cristo. Suas crenças estão enraizadas na obra do renomado teórico americano Edgar Cayce, que no início do século XX reacendeu o interesse na mítica civilização perdida da Atlântida. Ele acreditava que não apenas essa civilização altamente sofisticada existiu, como que as pirâmides são seu legado. De acordo com John, a Atlântida submergiu num cataclisma de violentos terremotos e inundações há mais de 12.000 anos. Os refugiados da destruição se estabeleceram no Egito, levando consigo as habilidades técnicas e a sabedoria dessa civilização avançada. Depois que a terra deles desapareceu, construíram as pirâmides como um grande monumento em homenagem a essa perda. E o Cayce também viu nas visões aí que os Atlantes construíram a Esfinge e que embaixo dela existe uma câmara secreta com vários livros e ensinamentos mostrando como construir as pirâmides e mais coisas sobre o povo Atlante. Bom, se ela está olhando para o horizonte, aproveitando o tempo para guardar algum segredo, qual é esse segredo? Vamos dar uma olhada nessa placa. John acredita que a resposta pode ser encontrada na Estela do Sonho, uma placa hieroglífica que fica entre as patas da Esfinge. Olhe para a imagem que eles esculpiram. Parece uma casa. Sim, uma câmara subterrânea embaixo da Esfinge. Ele alega que indícios importantes sobre o legado dos Atlantes estão contidos nas inscrições da estela. John afirma que quando a Atlântida finalmente desapareceu sob as ondas, um bando de refugiados impediu que os arquivos desaparecessem com a civilização. Eles os trouxeram para cá, escondendo-os num salão subterrâneo de registros. As inscrições da Estela do Sonho servem como um mapa do tesouro, esculpido em pedra. Os defensores dessa teoria, eles sustentam alguns fatos, como por exemplo, que os egípcios simplesmente não tinham capacidade nem tecnologia
para cortar 2,5 milhões de blocos de pedras e empilhar, formando essas imensas pirâmides aí da planície do Planalto de Gizé. Outra coisa é que eles dizem que as 3 pirâmides estão alinhadas com Órion, e esse alinhamento era perfeito em 10.500 anos atrás, época que eles acreditam que as pirâmides foram construídas. E o que mais? Que outras coisas sobre o modo como estas pirâmides foram construídas indicam que foi uma cultura altamente avançada? O alinhamento com as estrelas da constelação de Orion. Você vai notar que a primeira foi construída e depois a segunda diretamente alinhada com a primeira e aí a terceira desalinhada. Exatamente como as estrelas no cinturão de Orion são organizadas. 2 estrelas em alinhamento direto e a terceira fora. Muitos outros monumentos por todo o mundo estão alinhados com as estrelas. Mas o que John diz é que a orientação das pirâmides já correspondia perfeitamente com o cinturão de Órion em 10.500 a.C. Precisamente o período em que os Atlantes teriam construído em Gizé. E olha que interessante, para eles, as pirâmides do Planalto de Gizé, Miquerinos, Khafre e Khéops, são as mais antigas do Egito. E não ao contrário, eles dizem o seguinte, que aquelas 3 existiam lá e os egípcios tentaram fazer igual que tentaram lá no complexo de Saqqara, né? Do outro lado do deserto, há um outro monumento misterioso, a Pirâmide de Degraus de Saqqara. Os arqueólogos dizem que ela foi a primeira pirâmide já construída, mas John não poderia discordar mais. Acreditamos que as 3 pirâmides no platô de Gizé são as mais antigas, enquanto que os arqueólogos acreditam que essas pirâmides de Saqqara são as mais velhas e são um exemplo do aprendizado de como construir pirâmides. Nós acreditamos que eles esqueceram como construí-las. E que a grande pirâmide, a de Khufu ali, que eles dizem que é de Khufu, Khufu estava reformando a pirâmide, não fazendo ela do zero. Mais uma prova aí do pessoal que acredita que foram os Atlantes que construíram as pirâmides ali do Planalto de Gizé. A esfinge, eles dizem que a esfinge, a pedra calcária, o bloco maciço que foi feita a esfinge, apresenta padrões de erosão causado pela água. E a última vez que choveu bastante ali para ficar inundado, para ficar essas marcas, foi há 10.500 anos atrás. Também batendo novamente com o período ali da construção em que os Atlantes chegaram na região. Os geólogos dizem que esse tipo de erosão... John me mostra as marcas da erosão nas paredes que cercam a esfinge. Isso. Reparou no padrão da ondulação dessas pedras? Isso foi causado por chuvas tropicais torrenciais que erodiam as pedras desta maneira. Bom, para que isso tivesse acontecido, ela tem que ser muito mais Porque antiga. não havia água suficiente aqui. John explica que os estudos geológicos indicam que essas marcas de erosão podem ter sido causadas apenas pelas chuvas torrenciais, as quais não caem sobre o platô de Gizé, desde cerca de 7.000 a.C. Se você gosta desse assunto Atlante e Egito, você tem que assistir a série A Conexão Atlante, feita pela TV Caracol, lá da Colômbia, com a apresentação do Fernando Malcum, que vai contar a história de Atlântida e do pessoal que fugiu até fundar o povo egípcio. É uma série de 5 episódios, tem na internet, tá no post que eu fiz, tá lá. E depois você assista a série O Olho de Horus, também da TV Caracol, e apresentado pelo Fernando Malcum, onde ele vai mostrar que cada templo do Egito, templo de Saqqara, templo de Kuombo, templo não sei o que, todos tinham uma finalidade ali criada pelos Atlantes, seja para gerar energia, seja para não sei o que. 10 episódios também de 50 minutos. Recomendo assistir. Você vai ficar especialista em Atlante fundando o Egito, tá bom? É bem legal. Eu já tentei assistir. Eu tenho gravado aqui. Eu gravei quando passou no canal Infinito, há mais ou menos uns 8 anos atrás. Mas hoje tem na internet aí pra vocês. Não ficou convencido que pode ser os Atlantes? Então vamos ver a hipótese dos extraterrestres. Foram os egípcios que construíram as grandes pirâmides, mas com o auxílio de extraterrestres? Assombrados, é isso que diz aí a corrente dos alienígenas do passado, né, da série, dos antigos astronautas, que dizem que os extraterrestres visitaram o nosso planeta há muito tempo atrás, trazendo tecnologia ou até mesmo manipulando o DNA, formando o ser humano. Ou é possível que os construtores dessas maravilhas da engenharia tiveram inspiração de outros mundos, como sugerido por teóricos do antigo astronauta? Tanto os maias quanto os egípcios têm lendas de que deuses vieram para a Terra e deram para eles instruções para construírem as pirâmides. Por exemplo, com os egípcios, o famoso deus Tote
que é conhecido como o arquiteto do universo. Foi quem, teoricamente, projetou todo o complexo de pirâmides em Gizé. E para isso, os defensores aí dos antigos astronautas, eles elencam diversas perguntas, diversos fatos aí, para mostrar que só com a ajuda dos extraterrestres é que seria possível os egípcios construírem aquelas pirâmides. Uma delas é que o Imhotep, o arquiteto da primeira pirâmide, a pirâmide de Imhotep, né, disse que recebeu instrução dos deuses para construí-la. Imhotep, a pessoa que foi responsável pela primeira pirâmide, na verdade disse que recebeu essas informações dos deuses. Não foi como se Deus aparecesse para ele e o ensinasse, mas ele foi capaz de acessar essas informações através de um setor diferente e, a partir dele, começou o processo de construção da pirâmide. Outra coisa que esse pessoal bate o pé muito é o tempo de construção da Grande Pirâmide. Segundo o historiador Heródoto, foi 20 anos ou 22 anos ali. E para ser construída uma pirâmide de 2,5 milhões de blocos nesse período de tempo, tinha que ser colocado cada bloco a cada 2 minutos. O Tsoukalos vai falar 9 segundos no vídeo que eu vou passar daqui a pouco, mas é um erro da dublagem, tá? Então e não importava dia, noite, chuva, vento, nada, tinha que ser ininterruptamente um bloco de no mínimo 2.500 toneladas sendo colocado a cada 2 minutos para depois de 20 anos estar pronta a Grande Pirâmide. Eles falam que isso é praticamente impossível, que eles não tinham tecnologia para cortar esses blocos, não era uma coisa fácil, que não era tão rápido assim também. Então esse daí é uma das questões centrais até. Eles dizem que só os extraterrestres que poderiam ter dado uma tecnologia de levitação para os blocos ou alguma coisa para poder ser feito nesse tempo. A Grande Pirâmide não foi construída em apenas 22 anos, porque logisticamente falando seria preciso cortar, transportar e colocar no lugar uma pedra a cada 9 segundos. A tecnologia egípcia, eles não tinham roda, egípcio não tinha aço, né? Lógico que não vai ter aço naquela época. Não tinha polia, não tinha nem ferro, né, para fazer o aço. Então como que eles cortaram? Granito, por exemplo, que é uma rocha extremamente dura, o sarcófago ali da Câmara do Rei, e o revestimento da Câmara do Rei é granito. Granito tem peças que pesam 16 toneladas ou 16 mil quilos. Como é que eles cortaram e colocaram essas peças ali? Eles não tinham tecnologia para isso. Era necessária a ajuda dos extraterrestres, de maquinário extraterrestre. Como, por exemplo, no interior das pirâmides e das tumbas. Eles podiam construir áreas de granito e mármore tão perfeitas e tão exatas. Está querendo me dizer que as pessoas daquele período fizeram isso à mão? Eu acho que não. Outra coisa que eles dizem que um ponto-chave até é que existem pirâmides em todos os locais do planeta Terra. Existe pirâmide maia, existe pirâmide na Indonésia, existe pirâmide em outros lugares da África, pirâmide na Europa até, né? Vai que aquela pirâmide da Bósnia é pirâmide mesmo. Então, e de povos que não se conheciam, tá? Então eles dizem, só pode ser os extraterrestres, que eles desceram nesses povos e falaram para fazer as pirâmides. O fato de diferentes culturas ao redor do planeta terem essas estruturas similares é algo incompreensível. Eu não sei como a humanidade decidiu construir esses objetos em formato de pirâmides, a menos que tenham recebido ordens e tenham recebido diagramas. As estruturas são inacreditavelmente perfeitas. Você precisa chegar à conclusão de que é muito possível que extraterrestres viram essa civilização, passaram seu conhecimento e foram embora. E o último aqui, bem rapidamente, também não vou me aprofundar nesse tema, dá para fazer um especial só sobre isso, é que eles dizem que a Grande Pirâmide foi uma construção dos egípcios para ser uma máquina de energia, que você jogando determinados elementos químicos ali, ocorre uma reação que vai da Câmara da Rainha para a Câmara do Rei, para as câmaras de ventilação. Vou pôr aqui embaixo, Robert... Não sei, eu vou pôr aqui embaixo o nome do rapaz, o principal defensor dessa teoria, e o livro que ele escreveu, para quem quiser se aprofundar. Tem muito mais pergunta, tá? Por exemplo, a tecnologia para cortar as rochas e tal. Não vou me aprofundar, posso fazer um novo especial só sobre a tecnologia necessária para fazer os cortes, essas coisas nas rochas. Então, assombrados, eu apresentei aqui para vocês
duas hipóteses já, dos Atlantes terem construído as pirâmides de Gizé e a Grande Pirâmide, logicamente, e dos extraterrestres terem auxiliado os egípcios com conhecimento e maquinário para ser possível construir aquelas pirâmides. Mas muita gente, inclusive os arqueólogos atualmente, nos livros da escola, não leva isso a sério, né? Então vamos conhecer a hipótese atual, a hipótese defendida pela ampla maioria dos arqueólogos, de que tudo foi construído pelo povo egípcio. Então eu vou argumentar diversas coisas e vou tentar mostrar para vocês que sim, foram os egípcios que construíram tudo aquilo mesmo. A primeira coisa que eu quero falar é que as pirâmides não surgiram no estalar de dedo. Assim como tudo na nossa vida, se você quer ser um cara bom no assombrado, ter conhecimento nisso, por exemplo, fazer esse vídeo eu tive que estudar muito. Faz uma semana que eu tô assistindo documentário e lendo um monte de coisa sobre o assunto. Então você tem que estudar pra tudo. As pirâmides, não é que resolveram fazer a pirâmide lá, a Grande Pirâmide ou a pirâmide de Khafre e simplesmente na primeira tentativa deu certo. Não, eu vou mostrar aqui os passos, a evolução dos egípcios, das pirâmides egípcias até chegar no ápice, né, que é a Grande Pirâmide e as pirâmides ali do Planalto de Gizé. Primeiramente existiam as mastabas, que eram o quê? Quando morria aí o faraó, alguém muito importante, eles empilhavam um monte de coisa em cima, formando uma estrutura assim de barro trapezoidal. Então, um cara chamado Imhotep, o arquiteto, ele olhou aquilo lá e falou: olha, a gente pode pegar e fazer o seguinte, e se a gente botar uma mastaba em cima de uma mastaba em cima de uma mastaba, só que essas de cima um pouco menor, dando uma estrutura assim meio triangular. Bom, se um rei tivesse uma tumba antes disso, como ela seria? Ela tenderia a ser bastante similar em termos de estrutura, mas não seria feita de pedra, seria só um monte de barro e tijolos e areia e entulho que foram empilhados para criar um monte. Salima conta que este novo formato de pirâmide está aqui hoje. Sua inovação foi tão importante que Imhotep passou a ser reverenciado como um deus e continuou a ser adorado por muito tempo após a sua morte. E assim ele criou a famosa pirâmide, a primeira pirâmide conhecida, né? A pirâmide de Djoser, que foi avô lá do Kelps, tá? É um negócio de família, as pirâmides. Segundo os arqueólogos, a pirâmide de degraus de Saqqara remonta a 2630 a.C., quase 100 anos antes da Grande Pirâmide de Gizé. A construção de pirâmides evoluiu muito dentro de um período relativamente curto de tempo. Na verdade, foi um caso de família. Os arqueólogos dizem que a pirâmide de degraus foi construída como uma tumba para o avô de Khufu, o rei Djoser. Então, um outro faraó, Snéfero, ele falou: nossa, então eu vou querer fazer uma pirâmide também. Só que ele começou a fazer uma pirâmide e ele errou nos cálculos. Essa pirâmide hoje é conhecida como uma pirâmide curvada, como você está vendo nessas fotos aí. Aí ele falou: quer saber? Termina essa pirâmide aí, vamos construir uma outra. Poucos metros ali, centenas de metros dessa, chamada Pirâmide Vermelha. E dessa vez ele acertou a mão. Foi a primeira pirâmide com revestimentos triangulares. Lembra das mastabas que ficavam uns pedaços aqui assim, ó? Eles colocaram pedaços triangulares ali e deixaram uma pirâmide certinha, parecida até com as das pirâmides lá do Planalto de Gizé. Essa pirâmide aí, pirâmide vermelha do Snéfero, ela é alta, ela tem 120 metros. Ela é mais alta que a pirâmide de Miquerinos. Muito, né? A de Miquerinos tem 66, ela é o dobro de tamanho até. Então aí, rapidamente, foi bem rápido isso que eu falei, tá? Vocês podem ver que o processo de construção de uma pirâmide não foi de estalar do dedo. Da primeira pirâmide, aquela pirâmide de Saqqara, até a pirâmide ali, do grande, do Khafre, dizem que teve um intervalo de 100 anos. É rapidamente até rápido, né? Praticamente rápido, mas não foi de uma hora para outra. Vamos agora a outras coisas. Agora eu vou botar na jogada aqui um homem chamado Zahi Hawass. Ele é o presidente, o chefe do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito Antigo, que é o departamento lá que cuida de todas as antiguidades do Egito. O cara é uma mala sem alça, um chato pra caramba, bate o pé e tudo precisa dar permissão dele, desde 2002 que ele ocupa esse cargo. Eu visitei aqui alguns sites, a Wikipedia, e tá falando que ele ainda é o chefe. Se ele não for, eu deixo aqui nas descrições. No documentário que eu assisti, Em Busca da Verdade, né, quem construiu as pirâmides, é o Josh Bernstein, que eu adoraria ser que nem o Josh Bernstein, viajando o mundo, mostrando essas coisas. E ele foi lá e ele tem um trânsito bom, porque o Zahi Hawass, para mostrar que quem fez as pirâmides foi o povo egito, entrou em lugares que ele não entrava há 9 anos.
Bom, eu tenho algumas perguntas. Eu vi algumas teorias sobre quem construiu as pirâmides e quando. As pessoas gostam de fazer uma especulação. Elas gostam de sonhar, de fantasiar. O Dr. Hawass já ouviu essas teorias antes e logo fica claro que ele não tem muita paciência com elas. Teológicas são o suficiente para provar que os construtores das pirâmides foram os egípcios. Para ele, a arqueologia não deixa dúvida de que os antigos egípcios merecem os créditos pela construção das pirâmides. Nós nunca encontramos nenhuma prova sobre civilizações perdidas. Nada. Zero. Inicialmente, o Zahi Hawass levou o Josh Bernstein num cemitério de operários ali ao lado das grandes pirâmides. E ele falou ali, tá vendo esses túmulos aqui? São construções feitas com o resto das pedras que usaram para fazer essas grandes pirâmides. Alguns funcionários foram enterrados aqui. E eles não eram escravos, como se pensa. Eles acreditam hoje que as famílias ricas lá do Egito, né, ao invés de pagar imposto, o tributo lá pro faraó, forneciam mão de obra durante 3 meses. Não muito longe de seu escritório, à sombra das pirâmides, há uma série de túmulos que, segundo ele, foram construídos para os trabalhadores. Nós descobrimos que os construtores das pirâmides fizeram Para os arqueólogos, este antigo cemitério é uma prova bastante crítica que liga a construção das pirâmides à civilização egípcia. Veja, eles construíram essas tumbas com o que sobrava da construção das pirâmides. Eles guardavam pedaços de pedra calcária. Guardavam quando construíam a pirâmide. Eles eram enterrados nessas tumbas. Essas são as tumbas dos trabalhadores que realmente carregaram as pedras. Zahi conta que os trabalhadores que construíram as pirâmides não eram escravos, como costumamos acreditar. Em lugar de pagar impostos, as famílias nobres do Egito forneciam trabalhadores para os projetos de construção em turnos de 3 meses. Se você olhar para esses túmulos, com o estudo de cada pedra, nós podemos sim entender muito. Muito sobre os operários que construíram a pirâmide, o que pode provar uma coisa importante que eu sempre digo, que a pirâmide foi um projeto nacional. Depois, Zahi levou ele para outras tumbas, onde existem inscrições dizendo supervisor dos operários, supervisor do entalhamento, não sei o que, sabe? Diversas profissões e funções necessárias para a construção daquelas grandes pirâmides, indicando que quem construiu aquilo ali foram os egípcios. Esse homem se chamava Nefer-Fis. As pessoas que foram enterradas aqui escreveram em suas tumbas, deixando um registro de suas vidas para os arqueólogos estudarem. Nefer-Fis. Se você olhar para esse hieróglifo, ele é chamado de Sahed-Seru, como um inspetor dos funcionários. Olhe, Josh. É o nome dele, em hieróglifos. Wisra Nenesuit. Todas essas tumbas que eu vou mostrar possuem os títulos das pessoas, como o supervisor dos operários que arrastavam as pedras, o supervisor dos escultores, ou os projetistas, ou os artesãos. Que foram Tudo isso eles. são provas que nos dizem que os construtores das pirâmides foram, na verdade, pessoas como eu e você. Sobre a falta de inscrição, não tem inscrição ali, o Josh Bernstein falou pra ele, então por que não tem nada falando aqui nessas 3 pirâmides, nenhuma decoração? E nas outras egípcias tem bastante decoração. Ele falou, é uma característica da 4ª dinastia. Eles queriam fazer pirâmides sólidas, maciças, mas você se engana, porque na grande pirâmide existem inscrições dizendo que foi feita por operários e para quem. E ele levou o cara lá. Essas inscrições estão na câmara de alívio, ou chamados também canais de ventilação, exatamente acima do túmulo do rei. Aquele túmulo com o negócio de granito, né, o sarcófago de granito negro, maior do que a porta. São 5 câmaras, tá? E está ali as inscrições. É proibido entrar ali, é muito perigoso o local, tá? Tanto é que ele ficou inacessível durante milênios. Só em 1837, ingleses resolveram meter dinamite ali também para conseguir chegar naquela área. E as 5 câmeras dos dutos de ventilação aí, das câmeras de alívio, tem nome de ingleses. Uma chama câmara Wellington, outra câmara não sei o que. Zahi está me levando para uma área fechada da pirâmide que quase ninguém tem acesso. Acima da câmara mortuária principal há uma série de 5 salas chamadas de câmaras de alívio de pressão. É aqui que ele vai me mostrar inscrições que ele alega terem sido deixadas pelos próprios construtores das pirâmides. Os primeiros arqueólogos só entraram nessas câmaras em 1837, quando os exploradores ingleses utilizaram pólvora para abrir uma entrada. Essa aqui é a câmara do Nelson.
Cada câmara recebeu o nome de um explorador inglês. Ao longo dos anos, outros visitantes cobriam as paredes e os tetos com suas próprias marcações, até que as autoridades egípcias finalmente fecharam esta parte da pirâmide. Em uma dessas câmaras aí de alívio, existem pichações do que ele acredita ser dos trabalhadores da Grande Pirâmide. E também, infelizmente, existem pichações de gente, meu Deus do céu, desses cara trouxa que foi lá e escreveu, estive aqui em 1930, o nome. Ah, pelo amor de Deus, gente, por isso que também foi fechado ao público, por causa de vandalismo. Olha, Josh, nós estamos num lugar que ninguém mais pode entrar. Sério? Você sofreu, é claro. Obrigado. Foi uma grande aventura. Foi uma grande aventura. Mas eu quero que se lembre que as pirâmides da Dinastia IV não tinham inscrições, porque a tendência desse período era uma construção maciça. Outras tumbas egípcias foram muito bem decoradas com hieróglifos, mas as pirâmides de Gizé não possuem nenhuma arte em seu interior para contar história. O único escrito encontrado aqui foram aqueles grafites. Sabe, os antigos egípcios dividiam os trabalhadores numa equipe composta de 2.000 operários. Entendi. E eles dividiam a equipe em 2 grupos. Cada grupo tinha um nome, e cada grupo tinha um supervisor. E cada grupo... Se algumas das inscrições aqui foram de fato deixadas pelos trabalhadores que construíram as pirâmides, isso seria um enorme indício sobre quando elas foram realmente construídas e por quem. Uma inscrição bastante interessante que o Zahi mostrou é a inscrição escrito Khufu, em vermelho. Essa inscrição ela é muito contestada, né? Porque qualquer um podia chegar lá e escrever Khufu, mas ele fala que ele tem cheiro de história. Se você reparar, esta é a palavra para o Khufu. Olha, eu vou dizer uma coisa. Há quem diga que isso foi escrito pelas pessoas que vieram aqui nos últimos 2 séculos. Mas sabe, para mim, como arqueólogo, eu sinto cheiro de história. Eu posso saber se, na verdade, isso foi escrito pelos operários ou não. E uma outra coisa, em muitas pedras, se você usar um espelho, você vai descobrir que há inscritos como este que foram deixados por trás de todas as pedras nas 5 câmaras. Mas não é só isso, tem mais inscrições. Aliás, a principal inscrição está lá no topo, na última câmara do alívio. Aquela que é a janelinha assim. Lá, o Zahi Hawass mostra um hieróglifo escrito Grupo dos Seguidores de Khufu. Então isso daí seria a prova de que os trabalhadores fizeram essa pirâmide para o faraó Khufu. Aqui, na Câmara de Alívio Superior, nós estamos no ponto mais alto que alguém já chegou dentro da pirâmide. E será que eu estou prestes a ver o equivalente a um artista assinando sua obra? Veja, esta é a representação de Khufu, o rei. E esta é a palavra em hieróglifo que significa o grupo que é seguidor de Khufu. Este aqui é o nome do grupo que construiu a pirâmide. E esse nome do grupo está escrito em mais um lugar. Onde? Em muitas inscrições por aqui. Não só dentro da pirâmide, mas também lá fora. Os egiptólogos foram capazes de reconstruir a administração da fundação da pirâmide. Mas, na minha opinião, esta é a coisa mais importante. Que os trabalhadores que trouxeram as pedras para cá, na verdade, eram um grupo de seguidores de Khufu. E eles assinaram? Assinaram. Essas são as únicas inscrições que existem, então, na Grande Pirâmide. O local é remoto, inacessível. O próprio Dr. Zahi Hawass disse que fazia 9 anos que ele não subia ali. E o Josh Bernstein nem acreditou na sorte que ele teve do Zahi deixar ele lá e ver essas coisas. Como os egípcios cortavam as rochas? O Josh Bernstein foi numa pedreira ali de rocha calcária, mesmo usada nas pirâmides, nos arredores do Cairo. E nessa pedreira ainda é cortada as rochas exatamente como era feito lá no Egito Antigo. Só mudou a ferramenta. Lá eles faziam de cobre, o metal mais maleável, mole, né? Hoje é de aço, bem mais forte, resistente. Mas é possível sim quebrar essas rochas, inclusive perfeitamente, num ângulo reto certinho. É só ter a técnica. No caso aí, os egípcios, eles pegavam a montanha, né, de calcário e iam fazendo uns veios. E depois ia cavando esses veios até que quebravam em pedaços de rochas para serem transportadas. Como era feito o transporte? Lembra que eu falei que os egípcios não tinham roda? Mas eles tinham uma espécie de trenó. Eles colocavam as rochas sobre um trenó. Tinha uma plataforma bem lisa, tá?
e jogavam barro, né, argila ou areia na frente desse trenó e molhavam. Depois era só puxar. Existe uma técnica? Essa é a técnica, é só puxar. Vai. Tá bem pesado. Bem pesado. Tá bom. Pois é. Mais gente. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu não me sentia forte o suficiente. Mas o Danny estima que o peso dessa pedra é de cerca de 2 toneladas, então eu não me sinto muito mal. Está se mexendo. Esse de novo. Ela andou. Uma vez que contamos com mais homens, nós conseguimos mover o trenó sem muita dificuldade. Força! É isso aí. É difícil, mas quando você tem uma mão de obra de 100 mil pessoas, por exemplo, fica tudo mais fácil, né? Você consegue cortar muito bloco, você consegue puxar esses blocos, essas coisas. Você fazer sozinho e poucas pessoas é impossível mesmo. Outra coisa interessante que ninguém praticamente conhece são as portas levadiças. Como você deve ter visto algum vídeo aí que eu passei, antes de você chegar na Câmara do Rei lá da Grande Pirâmide, existiam 3 portas levadiças de granito maciço que elas desciam, lacrando o acesso até o túmulo do rei. Essas portas seriam uma elevação de uma porta de granito maciça que eles instalaram ali na primeira pirâmide, a pirâmide do Djoser. E era um só bloco grande de granito, né? Então seria o protótipo do que aconteceu lá na Grande Pirâmide. Bem interessante isso. Já esteve em Gizé, não é? Já. Se lembra daquelas portas levadiças? As portas levadiças de granito? Então, elas são uma evolução desta tumba. Então aqui você só tem uma peça gigante para impedir as pessoas de entrarem. Então este é o protótipo. Este é o protótipo. E você vê a evolução da tumba quando vai a Gizé e vê até onde isso progrediu. Que interessante. Salim explica que a peça de granito abaixo de nós, que bloqueou a câmara mortuária do rei Djoser, evoluiu para o granito de 3 portas levadiças, pelas quais Zahri e eu passamos na Grande Pirâmide. É mais um indício de que as pirâmides de Gizé cabem na linha de tempo da história egípcia. Por fim, a idade da Esfinge. Lembra que eu falei dos Atlantes, que eles alegavam que existiam padrões de erosões que só poderiam ser causados por água, muita água, e isso só aconteceu 10.500 anos atrás? O Dr. Zahi Hawass chegou lá e falou: para de viajar na maionese. Pelo amor de Deus. A esfinge foi feita num único bloco de pedra calcária. E isso que você está vendo é o veio da pedra calcária aliada à erosão de milhares e milhares e milhares de anos. E outra coisa, não existe câmara secreta nenhuma embaixo da esfinge. Essa tábua aqui mostrando que seria a câmara, na verdade, é um trono para o rei. Zahri conta que a erosão daqui tem uma explicação simples. Ele diz que a esfinge foi esculpida em uma única pedra de calcário e que as marcas que vemos são as fissuras naturais na rocha, acentuadas por séculos de erosão da areia. E existem muito mais coisas, né, que ligam a construção dessas pirâmides do Egito aos próprios egípcios, ao povo egípcio, à engenhosidade egípcia. Não precisa estar ligado a extraterrestres ou aos Atlantes. Conclusão: não adianta as hipóteses, porque sempre vai ter gente discordando. Teve um hangout ufológico há um tempo atrás aí, que falou de paleoarqueologia, acho que eu falei certo aqui, tinha o André de Pierre. E ele fez um vídeo falando: será que foi o faraó Khufu que construiu a pirâmide? E ele foca justamente naquelas inscrições que eu passei, que o Zahi Hawass mostrou, escrito Khufu e tal. Ele diz: aquilo lá poderia muito bem ter sido feito pelos ingleses, que chegaram ali, querendo a fama de ter descoberto, pode ter pichado aquilo ali. E pode mesmo. Como é que vai saber que não foi? E também como é que vai saber que pode ser mesmo os operários do Khufu? Eu acho o seguinte, o Mateus aqui, tá? O Mateuzinho aqui. Eu acredito que a Grande Pirâmide foi construída por uma outra civilização. A Grande Pirâmide só, tá? Pirâmide e a Esfinge. Esses 2 monumentos magníficos podem ter sido construídos por uma civilização anterior aos egípcios. Por exemplo, os Atlantes. Aí os egípcios tentaram fazer igual. Começaram construindo ali a Mastaba, o Imhotep veio e fez a de Djoser, depois Pirâmide Vermelha, até chegar na Pirâmide de Khafre, que se você olhar ela parece até maior do que a Grande Pirâmide. Ali foi o ápice, só que eles não conseguiram fazer as estruturas internas como existe na Grande Pirâmide. Então eles conseguiram construir um monumento praticamente igual ao maior que existia, a Grande Pirâmide, mas não conseguiram reproduzir o seu interior. Quem fez aquilo foram os egípcios. Precisavam de tecnologia alienígena? Não.
Com certeza, eu não acredito que foram os extraterrestres que foram lá, passaram, ó, essa máquina aqui é um raio laser que vai cortar. Não, eu acredito também, tem a teoria do Doom. Então a conclusão que eu tenho é que extraterrestre eu não gosto de pôr na parada aí nesse caso. O ser humano, ele consegue fazer as coisas quando ele tá determinado, tá? Não vamos nos depreciar, não. E não vamos achar que só porque a gente não consegue fazer hoje, ninguém mais pode ter conseguido fazer. Claro que pode ter feito, sim. Os egípcios podem ter feito aquilo. Só que eu acredito que Grande Pirâmide e Esfinge não foram os egípcios que fizeram. Foi alguma outra civilização. Deixa você aí a sua opinião. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha, compartilha com seu amiguinho. Quer ler mais? Tem um monte de livro na minha loja que vem de egípcio, vou deixar o link na descrição. Tem um monte de vídeo pra você assistir agora, pra você ficar mais especialista ainda. Compartilha o vídeo, o YouTube leva o compartilhamento de vídeo muito a sério atualmente. Então se você gostou desse vídeo, acho que vale a pena você passar pra alguém assistir. Compartilha ele aí, que ó, é aí que você me deixa feliz e faz eu querer vir fazer mais especiais aqui para vocês. Até mais, assombrados! .com.br, você não se inscreveu.